Então, seja bem-vindo à aula de DAX, onde nós iremos dar continuidade no desenvolvimento das nossas medidas, dos nossos cálculos. E eu tenho um ponto muito importante para trazer, que é a questão do desenvolvimento. O Business Intelligence, um projeto de BI, você consegue aprender ainda mais quando você coloca a mão na massa. Então, para cada término de módulo aqui, eu recomendo que você pegue o seu computador, abra o seu Power BI e vá desenvolvendo essas etapas que foram feitas dentro do módulo no seu computador. E se tiver qualquer tipo de dúvida, questionamento, retorne para a aula, reveja os passos que foram aplicados, para aí sim a gente poder dar um andamento. Caso contrário, nós vamos acabar empilhando muita informação e pode dificultar um pouco no desenvolvimento do projeto. Então vem comigo. Aqui agora nós vamos calcular a quantidade de pedidos e a quantidade de pedidos que foram devolvidos. Como é que a gente calcula a quantidade de pedidos, né? Dentro da nossa tabela, a gente sabe que cada linha é um pedido. Logo, se nós fizermos uma contagem dessas linhas, a gente tem o número de pedidos. Então, vou criar uma nova medida aqui. Essa medida vai ser chamada de total de pedidos. E ela nada mais é do que uma contagem das linhas. Então, no DAX, existe essa fórmula chamada count rows, que é a contagem das linhas. E essa fórmula recebe como parâmetro uma tabela. Então, qual tabela que eu estou contando as linhas? É a tabela de logística. Então, vou dar um Enter. Feito isso, eu vou configurar essa medida. Vai acontecer o seguinte, quando eu coloco, por exemplo, o total de pedidos por status de entrega, já consigo ver aqui, por exemplo, que 397 pedidos foram cancelados. Então, quando eu clico, eu consigo ordenar. Então, cliquei aqui na coluna, ordenei agora do menor para o maior, cliquei de novo, ordenei do maior para o menor. Então eu vejo o seguinte, os meus pedidos majoritariamente foram cancelados. Então já no desenvolvimento do projeto de Business Intelligence, você já pode ir tirando os insights e quais são os questionamentos que você vai fazer e vai debater com a sua equipe do que você pode melhorar, tentar entender por que majoritariamente os meus pedidos estão sendo cancelados. Então isso é uma pauta extremamente importante, trazendo aqui para o desenvolvimento do BI. Além disso, eu vou configurar essa medida de total de pedidos, vou selecionar aqui este ponto que ele exibe os valores da coluna com um separador de milhar. Então aqui esse número aqui embaixo, que está 1593, ele só vai colocar esse pontinho, que fica mais organizado. Então agora eu também quero fazer um estudo das devoluções. Então eu quero calcular o total de pedidos, porém só aqueles pedidos que foram devolvidos. Ou seja, eu vou aplicar um filtro na minha tabela de logística, onde o status da entrega é devolvido. E qual é a fórmula que a gente utiliza para calcular uma medida utilizando um filtro? É a calculate, que nós vimos na aula passada. Então, nova medida. Essa medida eu vou chamar de total de devoluções. E ela nada mais é do que um calculate. Qual expressão que a gente vai colocar na calculate? O total de pedidos. Então eu quero calcular o total de pedidos, vou botar uma vírgula e agora eu vou filtrar. Onde? Na tabela de logística, na coluna status de entrega, esse status seja igual a devolvido. Vou dar um Enter. Ele vai criar essa medida aqui para mim. Vou colocar esse separador de milhar. E aí, por exemplo, aqui ao lado, eu posso colocar esse total de devoluções. E eu vejo o seguinte, né? Os meus produtos biológicos, ele foi o que mais teve devolução. Então, olha que interessante. Quando a gente visualiza aqui a receita, o biológico é o que menos teve receita. E ele é um produto, e ele é o tipo de material que mais teve devolução. Então, é necessário, mesmo que a gente nem tenha finalizado todo o dashboard, a gente já tem esse entendimento de que será necessário ter um estudo maior em cima desse tipo de material biológico. Será que existe algo dentro do transporte que está fazendo com que eu tenha muita devolução? É um bom questionamento que a gente já pode estar trazendo aqui. E por último, né, para finalizar o tema do DAX, tem uma análise que a gente pode fazer que é por data. Então eu quero saber o quanto de receita eu tive em um determinado ano.
E agora, voltando lá no módulo de modelagem, a gente sabe que quando a gente quer analisar algo por outra coisa, esse outra coisa é uma dimensão. Então eu preciso ter uma dimensão que me traga todas as datas. No Power BI, na análise de dados, essa tabela é chamada tabela de dimensão calendário. A gente não tem essa tabela aqui, mas nós vamos criá-las. Aqui, dentro desse modo de exibição da tela, onde nós vemos todas as tabelas, existe essa opção dentro de ferramentas da tabela, nova tabela. Dentro dessa nova tabela, nós vamos criar uma tabela que é um calendário. E a gente vai usar o DAX. Então, como é uma dimensão, eu vou colocar o D na frente, como a gente comentou na outra aula, e você vê calendário. E a tabela de calendário, ela vai receber essa função Calendar Auto, que é um calendário automático. Ou seja, quando eu der Enter, essa fórmula no DAX vai olhar para o meu modelo de dados, vai olhar para todas as minhas datas e vai ver qual que é a menor data e qual que é a maior data. Vai estar lá embaixo, a maior data. Com isso, ele vai criar uma tabela que contenha todas as datas da menor até a maior. Feito isso, essa tabela, agora, ela vai aparecer aqui de volta no nosso modelo de dados, que é a tabela de calendário, de calendário. E essa tabela, ela precisa ter um relacionamento com a tabela de logística. Então, pensem comigo, se a tabela calendário, ela contém todas as datas, a data não vai se repetir. E quantos produtos podem ser, por exemplo, pedidos em um determinado dia? Você pode pedir vários produtos em um dia só. Então, qual que é a cardinalidade, ou seja, o relacionamento esperado entre essas tabelas? Que a tabela calendário contenha um registro que possa se repetir diversas vezes na tabela de logística. Então, eu vou puxar a data e vou vincular aqui a data do pedido. Então, ele criou essa cardinalidade de um registro para muitos. Então, o seu modelo de dados, a modelagem de dados, obrigatoriamente precisa respeitar toda essa dinâmica, toda essa parte lógica que existe por trás da análise de dados. Então, agora que nós temos todo o nosso modelo de dados e já temos as nossas medidas calculadas, na próxima aula a gente vai entrar na parte de visualização de dados. Vem comigo.